Candeia que é assim. Ô, gente. Meu pai. Olha isso. É Kubilá, Kunzolaê, Kubilá, Kunzola, Kubilá, Kunzolaê, Kubilá, Kunzola. Tumonaya engana finda e tolonga uizangimba inzo ni boya inzo ya ungunzo kizonga banda mazae inzo ni boya cedo marumbaci inzo ya ungunzo kizonga banda mazae. Deitada numa esteira de coisas materiais vazia, no silêncio quieta, numa entrega total, verdadeira, sentindo a força que em mim penetra. Força, gunzo, engolo, que do alto vem e mistérios e vida contém. E no chão sagrado entra, e do chão ressurge, e no meu corpo se adentra, levando-me a grandes mistérios do mundo tão velho e novo. Eu, no chão sagrado, na imersão total do mistério de Nzambi e do Zinquice, meditando sobre o revelado, pensando no que o chão me diz. Eu tão grande e tão pequena, aceitando sem entender, recebendo sem perceber a força que vem do alto e ressurge da terra e se faz razão do meu viver. Esse é o Recebendo Gunzo. E depois eu fiquei pensando, essa coisa, essa força que vem do alto. Mas essa força que vem do alto é porque já ressurgiu, já chegou no plano, né, que está do alto. Mas no fundo, a força vem de baixo. Que é embaixo que está toda a nossa ancestralidade. A gente vive nesse mundo que a gente vê, que a gente toca. Mas o mundo invisível é como que esse mundo imerso, que a gente não vê, que está embaixo da terra. Nosso mundo ancestral, dos nossos antepassados. E de toda a ancestralidade, porque que são os enquices, que são, né, todos os elementos da natureza que chegaram antes da gente. Então, é a nossa ancestralidade. Eu quero muito agradecer, primeiro, a meu enquice que me deu esse presente de poder estar aqui, né? Algo que
Eles lá planejam, e a gente só está dentro. Mas eu queria muito agradecer e pedir a toda essa energia que está aqui nos circundando, que nos abençoe a vocês, o trabalho de vocês, ilumine a mente, o pensar, o querer, a ação, a missão de vocês. Intondele, Nzamba Quataçá. Muito obrigada. Tirakizanga. Eita! É a mata. É verdade, Alice. Olha ela. Aqui é pitanga. Mas ali atrás. Aparente de... É. A gente chama Tirakizanga. Tirakizanga? É. Na verdade, a pindaíba, na linguagem do povo de Santo, é chamada de quebra-feitiço. É. Essa parece com o para-raio. E essa daqui, que coisa é essa? Lindinha assim. É minha infância, eu sou da década de 40, eu nasci em 43, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, Bahia. E olhando um ambiente como esse, me faz lembrar muito minha infância, né? Porque naquela época a gente tinha muito mato naquela comunidade que hoje é um bairro. E mato, fontes de água, córregozinhos, né? Que desembocava Vasco da Gama, que dava para Rio Vermelho. Quer dizer, era a configuração do lugar. E a minha infância, né, eu fui muito feliz na minha infância, na minha juventude, muito feliz. Né? Tive vida de criança, tive espaço, o espaço mato no fundo do quintal, né? Um pouco na frente, né, no terreiro, mas os quintais, uns, né, dava para outro, e a gente ali brincava e aprendia, né? A gente aprendia brincando, interagindo com esse mato, né? De tardinha, de noite, principalmente quando tinha lua cheia, a gente ia para frente da casa, ouvir histórias, fazer brincadeiras. Mas o espaço mato é muito forte na minha lembrança de infância. E naquele tempo não tinha... A farmácia era o mato. Eu não me lembro de a gente comprar remédio na farmácia. Eu me lembro de 2 remédios da minha infância que minha mãe comprava em farmácia, que era biotônico Fontoura e a emulsão de Scott, né? Mas muito se usava. E a gente aprendia, né? Porque a planta nascia espontaneamente e era aquela planta que fazia xarope, né? Como cambará, né? O xarope da raiz do cambará, os chás que se fazia quando se tinha dor de barriga, dor de cabeça, quando se tinha gripe. Ninguém ia para farmácia, né? Ia para o mato, quer dizer, o mato era a farmácia da gente, né? As rezadeiras, benzedeiras, às vezes você estava com o olho quebrado, ih, está com o olho quebrado, precisa se rezar de quebrante, de olhado. E aí
Lá ia, né, a pessoa para ou na frente da casa que tinha uma planta, ou lá no quintal, e ia lá, tirava para rezar a gente, para benzer a gente, não é? Que era uma forma de remédio, que mais tarde eu vim encontrar no candomblé, né? Você se curar também com as folhas, o banho de folhas, o banho de folhas, o chá que se toma. Então, o ambiente natural foi muito forte na minha infância, não é? E a gente, é como eu digo, a gente aprendia, é como um aprendizado que ainda é dos terreiros tradicionais, onde não tem livro, não tem apostila, mas é a vivência que te ensina, é viver com os outros. E naquela época era isso. A gente aprendia o que via a mãe fazer, a avó fazer, a tia fazer, e a gente tinha muitas avós, muitas tias, sem ser tias, sem ser avós. Mas era o mais velho, vovô fulano, vovó fulana, minha avó, meu avô, minha tia, meu tio, né? Até um primo, uma prima, que já eram numa idade mais avançada, como é costume na minha família até hoje, né? Então são chamados de tios, né? Porque são mais velhos. Então minha infância foi uma infância onde eu aprendi dos mais velhos, convivendo com os mais velhos, vendo o que os mais velhos faziam, as mais velhas faziam. Mas também daquela coisa de estar lá no quintal, estar no mato. Plantas que hoje estão nas plantas punk. Eu digo, olha só, quando eu era criança fiz tanta comida brincando de boneca, comida de verdade, que a gente aprendia a cozinhar brincando, né? O brincar com a boneca, o cozinhado que a gente fazia, usando bertalha, usando o ora pronobis hoje, que a gente chamava de folha de espinho, né? A gente fazia o caruru de folha de espinho, que é o ora pronobis, porque tinha uma mais abaixo da ladeira tinha uma senhora, Dona Anjinha, que ela fazia azeite, né? E a borra do azeite a gente chama de bambá. Eu me lembro que a gente comprava um tostão, né? Era a moeda da época, R$ 500, R$ 400, um tostão de bambá, que era como um azeite para temperar a comida, né? O caruru da folha de espinho. Então, tudo isso, essa experiência eu tive de criança. Hoje estão retornando, né? Nascia espontaneamente mostarda, bertalha, o bredo, que chamam bredo de porco, o bredo de Santo Antônio, taioba, tudo isso. E a gente conhecia desde criança que eu conheço, né? Sei que serve para comer, sei a folha, uma folha que serve para fazer um chá, né? Capim santo, tinha uma torceira de capim santo, uma torceira de capim, lágrima de Nossa Senhora, que a gente ficava pegando as continhas para fazer colar. E que a gente perdeu justamente perdendo o espaço quintal, né? Com as invasões e também com as ações que a terra não era a propriedade nossa mesmo, porque a gente, até hoje, a gente não tem um documento de posse daquela terra. Ninguém vai nos tirar, porque tem o uso capião, tem um bocado de lei aí que nos assegura. Mas, naquele tempo, arrendava-se, né? Os donos da terra arrendavam a terra. Meus pais arrendaram essa terra, construíram, né, a casa da nossa família. Uma das casas, a casa matriz, a primeira, que é hoje o terreiro, um zone boiá. Então, a gente, aquele território era assim, aconteciam as coisas assim. E nessa minha infância também, mesmo sem eu ser, né, da religião, da prática do candomblé, mas minha mãe era, né, e a gente vivenciava tudo. Tudo isso fazia parte do viver. Não tinha aquela coisa de você, não, você vivia aquilo, né, e marca,
né? Está impregnado em você, é você depois. Então, eu sou fruto disso, eu sou fruto, né, disso aí. Eu sou fruto de ações que hoje eu digo, eu aprendi a fazer política, a ser política, né? Não política partidária, mas fazer política mesmo, coisa coletiva, lá, ali. Quando se juntava para... A gente não tinha, sabia o que era asfalto, não tinha transporte, não tinha nada, o transporte lá era carroça. Mas quando se juntavam as pessoas para melhorar os degraus, né? As escadas da ladeira, que era tudo de terra, e quando chovia, vinha enxurrada, aí tinha aqueles dias de juntar todo mundo para fazer aqueles mutirões. Ou quando era tão diferente de hoje, as casas eram uma casa aqui, outra ali, outra acolá, né? Casa de taipa, casa de... onde foi me forrada de telha de zinco, né? Depois que a gente foi tendo as casas de adobe, fazia os adobe para construir as paredes, para depois chegar casa de tijolo, casa de bloco e hoje as casas de laje, né? Mas, quer dizer, isso foi coisa que eu vivenciei na minha infância. Essa já não é, não. Você tem que ver isso. Não é. Tem que ver isso. É isso. É essa cor. Olha aí como é diferente. Essa é daqui. É ela, ó. Oh, meu Deus. Graúda. É a terra. É ela. Olha. É ela. É por causa da terra. Aqui, o clima, aqui, tudo é diferente. Lá parece que tem mais, olha. É assim mesmo que ela fica. É ela. Eu conheci pelo caule. E o caule dela, ela dá imbira. Você pode tirar coisa assim que serve para amarrar. É ela. Pindaíba. Chamam também pindaíba, pindaíva. Ela está muito graúda, mas é ela. Eu digo, aqui essa mata vai dar pindaíba. É pindaíba. Podia vir hoje, no horário É ela, com certeza. mais Cedo. Mais cedo. Cedo, sabendo que é ela. Por isso aqui também a gente conhece. Olha, no colo dela, tá vendo? É pitadinha assim. Quando ela dá maior, ela dá uns cachinhos, mas tem muito, olha. Essa área aqui é a área que a gente vai encontrar. Ali tem mais. Ó, quer ver? Banangira, 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 banangira. Já não é. Eu estou olhando de longe. Parece que é, mas não é. Não é. Você vê, você tem que ver, você conhece isso aqui. A cor do caule, né, dos galhos. Ela tem um galho que é lá assim, mas ela vai se espalmando, né? E é assim. E eu pensei que era, mas já não é. Mas ela é. Papai já me mostrou que tem. Se tem aqui, deve ter em outro canto também. Ela não é a única. Bem aqui assim para dizer, olha eu aqui. Você está me procurando? É. Mas é ela. Vou levar banangira. Eu sei que a hora não é propícia, mas é só para mostrar para Deise, para ela conhecer. Pois é, dona Pindaíba.
que a senhora estava procurando a pindaíba? Porque é uma folha muito importante que a gente usa. Aqui parece mucumbi, olha aí. Mas o cheiro já não é mesmo. Viu? Sim, mas dá. Viu? Porque é uma folha que a gente usa muito. Usa pra... Essa, de repente, essa pode até ser. A gente usa para sacudimento. A gente usa para banho. Ela... Pindaíba é o nome popular dela. Tem um nome científico que eu esqueci agora. Já pesquisei sobre ela. Mas ela, na linguagem assim, do povo de santo, linguagem dos herveiros, ela é conhecida como quebra-feitiço ou tira-feitiço. E eu acho que essa folha é um pouco como o meu nome. Minha digina, meu nome no candomblé é Zimeuanga. Zimeuanga vem de Zima-uanga. Zima é apagar, tirar. Uanga é o sofrimento, magia, aí alguns chamam também de é o feitiço. Então, ela é de quebrar o feitiço, tirar o feitiço. Ela tem a ver com a minha digina, com o meu nome. Né? Tirar o sofrimento. Quando a gente tira feitiço, magia, coisa no sentido de o mal feitiço, tira o sofrimento, né? E eu estou à procura porque lá eu estava lendo e disse que é uma folha, uma espécie em extinção. E aí eu estou com a preocupação de tirar uma muda para a gente ter lá no terreiro, nem que seja num vaso, numa coisa, a gente vai podando para mais ter a espécie lá. Por isso. Os inquices têm os cânticos, né? Agora, um cântico, que é um cântico de um ritual público, não é uma coisa interna. É um cântico de Inkosse. Inkosse é equivalente, Inkosse Mucumbi, ou Roje Mucumbi, é o equivalente a Ogum, né? É equivalente a Gu, para o Jeje, Gu, para o culto do Queto, Ogum, e na nossa língua é Inkosse Mucumbi ou Roje Mucumbi. Então tem um canto que eu uso muito, gosto muito, porque é um canto que é para Roje, é para Inkosse, né? Que desbrava o caminho, vai, mas que fala, né? Ele não vai só. Somos nós dentro da mata, dentro das selvas de pedra. É a gente, num contexto da agora, que a gente não pode estar sozinho. A gente tem que estar encangado junto, não é? Com outro, porque se um bambear, outro segura, não cai não. Vamos embora, né? Que é um canto que eu inclusive cantei naquele dia do prêmio, da entrega do prêmio. Né? Cinzamoco lecô, simbelangue, cinzamoco lecô, simbelangue. Moco é mão. Simbelangue, cinzamoco lecô, simbelangue. Singue, singue, singue é uma coisa que amarra, que ata, né? É uma dos termos que serve para isso. Singue, singue, né? Se amarrem uns nos outros. Balandaqui, tumbacacô, quer dizer, sigam, né? Eles seguiram, é como que disseram, a gente também, siga, landa, seguir. Balandaqui, tumbacacô, sigam, mas essa coisa de estar singue, singue, né? Balandaqui, tumbacacô, sigam, mas desse jeito para não cair, né?
Tumbacacô. Nós não cair. Tumbacacô. Nós não cairemos, né? Vamos seguir juntos, engatados, amarrados uns nos outros, né? Para não cair. Singue, singue, balanda que tumbacacô, singue, singue, balanda que tumbacacô, oiembere que cumus, balanda que tumbacacô, iembe, iembe, vamos mais, iembe, iembe, calma, calma, vamos na calma. Balanda que tumbacacô, singue, singue, balanda que tumbacacô, oiembere que cumus, balanda que tumbacacô. Caingangaiocô, ingangaiombinda se tombendo yonzinho. E caingangaiocô, ingangaiombinda se tombendo yonzinho. Yalacutala kwame simbicale, ingelandanzinha e o iembe, iembe landanzinha e aeco enã, enã e aeco enã, enã e aeco enã, enã, aeco enã, enã e. Então, nessa reza, eu acho que pode ter alguma palavra que seja indígena, né? Alguma terminologia indígena, mas eu acho que tem alguma coisa com som também de língua bando, né? E isso aí é reza que a gente reza para caboclo, né? Mas tem muitas cantigas bonitas de caboclo, muitas cantigas. Tem uma cantiga que fala, inclusive, porque os caboclos tiram as cantigas, né? Eles tiram as cantigas. A gente tira, mas eles chegam e tiram a louva deles, eles tiram a cantiga dele, aí um aprende, depois aí já vai usando, cantando, mas é muito comum. Tem uma cantiga que a gente fala também um pouco da nossa raiz de santo, de Inquice. É uma cantiga, como a gente canta. Aê, Junsara, tumba Junsara. É como que o caboclo chega e salvando e perguntando. Quando tem alguém da raiz do Junsara, eles louvam. E nessa cantiga, quem é dessa raiz vai para a roda dançar com o caboclo. Aê, Junsara, tumba Junsara, eu vim lhe ver. Aê, Junsara, tumba Junsara, como vai você? É uma cantiga. E tem uma cantiga, como eu falei antes, que às vezes louvam também os santos católicos. Uma cantiga mesmo que fala Jesus, Maria, José. Maria, José, eu que Deus quiser. Mas Deus sabe. Não. A gente diz Jesus, Maria, José, há de ser o que Deus quiser. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José, há de ser o que Deus quiser. Geralmente, como quando a gente tem a reunião de cura, no final, a gente geralmente canta, né? Para encerrar, para fechar. Só Deus,
Ave Maria, meu Deus, só Deus, pois só há um só Deus, só Deus, só Deus. Aí termina mesmo fechando, um abraço dado de bom coração. E a gente se abraça, uns abraçam os outros. Caboclo, gente que tivesse abraço. É mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração. É mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. É por isso que eu digo, a gente tem que reverenciar o caboclo. Porque o caboclo é o dono da terra. O caboclo é quem estava aqui. O português não é dono da terra. O africano não é o dono da terra. O dono da terra é o índio, né? E o caboclo, para a gente, é o ancestral, né? Os espíritos dos índios. E esses índios que se cruzaram mesmo com os negros, que é o caboclo para a gente. O caboclo é isso, né? Daí, por isso que tem o índio de pena, mas tem um caboclo boiadeiro, tem um marujo, que aí já mostra também um pouco da influência, né, com o português. Né? Marujo que vem de Lisboa, que beleza nas ondas do mar. Eu venho de mares longe, por cima da terra, duas pombas real. Por cima da terra, da vela, por cima da vela, duas pombas real. Né? Então, e o caboclo é isso, o caboclo é o que dá a cura, o que tem o saber da terra, da raiz, das plantas. E nisso ele misturou muito com o negro que vem do Congo, que é natureza. A gente não tem lenda, não tem mito. Inquice é isso tudo que está aí. Aí está a energia de Inquice e de Orixá, de Vodum para mim. Entendeu? Não tem a forma que isso, a gente que dá. Esse negócio de lenda, de mito, história, a gente que criou. Isso a gente não criou. A gente pode recriar, replantar, mas quem plantou primeiro foi o Criador, foi Deus, foi Zambia, Olorum, Javé, Jeová, Alá. Não importa o nome, um só. Não tem dois deuses, não tem Deus. Os deuses africanos, não existem deuses africanos. Existe orixá, existe Inquice, Vodum e quem sabe outras culturas o nome que dá. Mas existe só um Criador, ou Criadora, né? Então é isso, a energia. E a gente, o caboclo, o índio, é muito importante para a gente, por isso que ele. Como é que você vai falar de índio num ambiente de construção? Falar de índio num ambiente de mata. É lá que é a vida dele, que é o lugar dele, que é a casa dele. Demarcar lugar para índio, não tem que demarcar. Ele tem que ter liberdade, ele tem que ter terra, ele tem que poder andar. Ele índio não é de cativeiro, como ele diz. Né? Cativeiro, eu não sou de cativeiro. Tanto que ele às vezes diz que a gente, a parte do africano, do santo africano, é de cativeiro, que fica lá dentro. Ele não precisa de cativeiro, ele não tem cativeiro. Ele não é cativo, ele precisa de liberdade. Como a gente também, mas a gente cultua, né, o orixá lá no quarto. Ele não, ele é o mato. Como eles mostram, né? É isso mesmo. Obrigada, sabe acontecer. Onde ele? Cavungo. Cavungo é tudo. Cavungo é a terra. É essa terra, né? Nós somos, né? Essa química que tem na terra. Química que é remédio, química que é alimento, química que todo terreno precisa de ter. A gente precisa viver. Tem uma máxima que eu acho muito interessante. Eu aprendi com Foucault.
E quando eles falam sobre o que é a terra, aí eles dizem, a terra é futu de anquice de acanga calunga, mujambo de amoio. Quer dizer, a terra, esse planeta, que é a casa comum de nós que somos seres terrenos, seres humanos, é um pacote. Um futu é como um sachê, um pacote. Futu de anquice. E o que é enquice? Enquice é sinônimo de bilongo. Enquice é a essência curativa. Enquice é o remédio. Não esse remédio desta ciência moderna que diz tradicional. O tradicional é a nossa, né? O enquice é tudo que a terra dá, né? Que é essa essência curativa. Porque o alimento é remédio, o remédio é alimento. A gente é que distancia a coisa, mas o que a gente come vem da terra. Vem como remédio, é a cura da gente, é o alimento da gente, é o que alimenta o corpo. Então, enquice. Enquice é uma palavra que vem do verbo quinça. Quinça quer dizer cuidar de, curar, tomar conta, dentre outros significados. Então, daí vem, que é o enquice? O enquice, né, para nós no candomblé, é aquilo que nos cura, que nos cuida, que toma cuidado, toma conta da gente. O enquice. Então, futu de anquice é o pacote de enquice. De acanga calunga. Canga é amarrar. Canga, a gente tem, né? A coisa que amarra, canga. Amarrar, enlaçar, dar nó, mas também codificar. Quer dizer, tudo que a gente tem aqui, que hoje tentam codificar a maneira humana, científica, né? Foi codificado por Calunga, por Inzambi, pelo seu, pela ser, geradora, criadora. De acanga, calunga, canga, selado, amarrado, enlaçado, codificado por Calunga, por Deus. Mujambujá. Mujambujá é uma expressão que existe no Kikongo, que quer dizer com intenção de para, com a finalidade de. Mujambujá, moio. Moio é vida. Com intenção de vida, para a vida, com a finalidade de dar vida. Então, tudo quanto a gente tem na natureza, e junto com os fenômenos da natureza, mas essa natureza que é palpável, tocável, que foi deixado aí as plantas. Hoje tem plantas ornamentais, sim, a gente que está dizendo que ela é ornamental. Mas tudo que foi colocado, não foi colocado por colocar. Cada matinho que às vezes a gente não planta, mas está lá. Está lá a pedra e surge aquele matinho, aquela planta que você não plantou. Ah, é o mato. A gente pode não saber a finalidade daquele mato. A gente pode não conhecer, mas tem um dia, vai ter um dia, que vai ter alguma doença, que aquele mato vai servir para curar aquela doença. Tem uma árvore imensa, e embaixo tem os matinhos. Ah, a gente olha e a árvore, mas aquele matinho que está no pé dela tem alguma coisa a ver com aquela árvore. Entende? Então, tudo que Deus plantou, que deixou, a gente é que não está sabendo cuidar, porque em tão pouco tempo a gente tem destruído tanto, em vez de ajudar a ir além, né? E o homem está destruindo. Vai ter um morro, botou um morro ali, aí tira o morro. E acho, aquele morro teve uma finalidade de estar ali. E a gente tira. Às vezes para botar um espigão para fazer uma outra coisa. E aí corre terra ali, dá não sei o que ali, entendeu? A gente está interferindo em
tão pouco tempo que a gente está em cima da Terra, porque levou quanto tempo, né, para o nosso planeta se formar, se forjar. Então é isso, essa máxima, né, dos Congos que ele deixa e que é tão importante que a gente precisa de dar atenção a isso, né? A gente precisa dar atenção. E Cavungo é isso. Cavungo é terra, é essa... Cavungo, Mulu, Obaloaê. Tutu, Esbeiro, Lijabon. Ele é isso. Ele é essa energia que peregrina por baixo da terra, né? Fazendo com que a química, né, surja aqui, surja ali, né? Tem esse clima, tem o outro, mas está tudo aí. Está tudo aí na terra, né? Isso é Cavungo. E Cavungo, ele tem muito, eu acho que ele é... As energias, os inquices, os orixás, né? Tá tudo interligado, mas essa interligação de Cavungo com Catendê, que é o sangue, né? Com o Tatamuilo, que é o sol, que precisa também, mas com a água, né? Que é Dandalunda, né? Que tá tudo aí interligado para poder dar vida, para poder fazer com que perpetue a vida, né? E cure a gente das doenças. Cavungo é muito profundo, né? Aquela coisa do, né, do se voltar para ter, do pensar. Talvez a gente de Cavungo, né, seja essa coisa do pensar, né? Pensar sobre o mundo, pensar sobre tudo, porque ele leva a gente a pensar, a refletir, né? Juncinha do Aripendê, andei fazer uma junça no dia de sexta-feira. A junça foi recebida lá no pé da Juremeira. Pode cantar do jeito de vocês. Juncinha, Juncinha, Juncinha do Aripendê, mandei fazer uma junça no dia de sexta-feira. A junça foi recebida no pé da Ê, Juncinha, Juncinha, Juncinha do Aripendê. Aê, Coena, Ena, e. Aê, Coena, Ena, e. Aê, Coena, Ena, e. Aí, Gabriel. Aí, como vai tentar tirar daqui? Na,
oi lá na mata, lá na Jurema, oi lá na mata. Lá na Jurema é uma lei severa, é uma lei sem pena, é uma lei severa, é uma lei sem pena. Oi lá na mata, é na Jurema, oi lá na mata. Lá na Jurema é uma lei severa, é uma lei sem pena, é uma lei severa, é uma lei sem pena. Chetro marrom baixeto, chetro a. Marinheiro, aguenta o leme, marinheiro, aguenta o leme, não deixa a barca virar, não deixa a barca virar.
Já salvei a artilharia, já salvei a artilharia. Desembarque na ribeira, desembarque na ribeira. Rema canoa no fundo do mar. Aê, remador, rema canoa no fundo do mar. Aê, remador. Isso é cantiga de Marujo. E tem muitas cantigas de caboclo. Lá na mata, lá na Jurema, lá na mata. Lá na Jurema é uma lei severa, é uma lei sem pena. Uma lei severa, é uma lei sem pena. E lá na mata, cheto marumbaxi. Lá na Jurema, lá na mata. Lá na Jurema é uma lei severa, é uma lei sem pena. Uma lei severa, é uma lei sem pena.